Em 2016, o Homem-Aranha fez sua estreia no universo cinematográfico Marvel em Capitão América: Guerra Civil. Depois de anos longe de casa, Disney e Sony chegaram a um acordo em que o personagem ganharia 2 filmes integrados ao universo dos Vingadores, com os custos financiados pela Sony, mais a produção encabeçada pela Marvel. Esse acordo também permitia que a Marvel utilizasse o Cabeça de Teia em seus outros filmes livremente e mantinha os direitos de merchandising com a Disney. Ou seja, todo o lucro dos produtos licenciados dos filmes do Homem-Aranha produzidos pela Sony ia para Disney. E isso incluía qualquer produto, como brinquedos, camisetas, roupas, boné, qualquer coisa que fosse feita que estivesse ligada ao filme produzido pela Sony, o lucro ia para Disney. Em contrapartida, a Sony ficava com 95% dos lucros das bilheterias, enquanto a Disney com os 5% restantes. Depois do fim do acordo, ambas as partes tentaram fechar uma nova parceria. Agora a Disney quer 50% dos lucros das bilheterias. Para isso, o estúdio dividiria os custos de produção com a Sony, mas também quer ter o controle criativo das outras franquias relacionadas ao Homem-Aranha. Ou seja, todos os outros personagens do Teioso que estão com a Sony, como Venom, Carnificina, Gata Negra, passariam a pertencer também ao controle criativo da Marvel. Isso tiraria, claro, muito do controle da Sony, mas permitiria que esses personagens também pudessem ser integrados ao universo cinematográfico Marvel. A Sony disse não, do jeito que tá bom pra mim, se vocês quiserem a gente continua com esse acordo, senão eu levo o Tom Holland embora. E foi assim que o Homem-Aranha foi expulso de casa. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que todos os lados saem perdendo, principalmente os fãs. As negociações ainda estão em andamento e pode ser que quando esse vídeo for publicado, tudo isso aqui que a gente tá falando já tenha mudado. Mas o que a saída do Homem-Aranha implica pro restante do universo cinematográfico Marvel e como a Sony vai trabalhar o personagem a partir de agora? Por mais que a Sony tenha que redefinir muita coisa que foi apresentada na construção desse Homem-Aranha que a gente conhece agora, eu acho que é a Marvel que vai ter mais dificuldade em explicar a ausência do personagem para o seu universo. Porque por mais que o Homem-Aranha tenha sido estabelecido como um personagem importante para esse universo nos seus filmes solo, ainda assim a sua ausência ou a sua presença reverbera muito nos outros filmes. O Tony Stark, por exemplo, só voltou à ativa em Ultimato justamente por esse remorso que ele sentia de ter deixado o Homem-Aranha morrer no espaço, de ter visto o Peter Parker desaparecer depois dele ter colocado o garoto nessa situação. Então ele sentiu uma responsabilidade muito grande com o Peter Parker. Ele devia isso ao Homem-Aranha. Fora que com o sacrifício do Homem de Ferro, o mundo inteiro depositou nas costas do Homem-Aranha a responsabilidade de se tornar o seu sucessor. Assim como Nick Fury confiou a missão de salvar o mundo ao Homem-Aranha em Longe de Casa. Então dava pra ver como a Marvel tava preparando o terreno pra colocar o Homem-Aranha como ponto central de uma nova equipe dos Vingadores que poderia estar se formando a partir dali. Inclusive, ao final do filme, a gente já via como o Homem-Aranha havia tomado pra si essa responsabilidade de realmente, eu sou um super-herói, eu sou um adolescente, eu tenho os meus problemas da vida adolescente, eu tenho coisas com que eu quero lidar, eu tenho minha namorada, eu tenho a minha família, mas ainda assim salvar o mundo tá acima de tudo isso. Dava pra gente sentir que ele entendeu a responsabilidade heróica que ele tinha com a humanidade, com o mundo. Então eu sinto que é muito mais complicado você modificar um universo inteiro que já estava atrelado a um personagem do que você modificar a história de um personagem que deixou um universo pra trás. A gente sabe que a Marvel não é besta. Com certeza o Kevin Feige já tem um plano B, um plano C, um plano D engatilhado ali, justamente para caso esse acordo não venha a acontecer. Como eu falei, ainda está em negociação, ainda pode ser que tudo isso seja revertido e o Homem-Aranha volte para Marvel mais uma vez. Mas os filmes da Marvel já conseguiram consagrar personagens que nem tinham tanto apelo assim nos quadrinhos. Então é claro que eles vão conseguir construir a imagem de outros personagens ou até mesmo pegar personagens que já estão consolidados ali no universo cinematográfico
cinematográfico Marvel e substituir essa importância que o Homem-Aranha estava ganhando e depositar em outros personagens. Ainda assim é complicado porque a gente viu a construção desse Peter Parker, a gente viu esse personagem sendo construído para ser o epicentro talvez de uma nova fase. Então é estranho do nada esse personagem ser tirado e tudo que foi construído até aqui desabar. Então como vai ser esse universo daqui pra frente? As relações que esse personagem construiu, a relação do Rap com a tia dele, que ok, é uma relação bem mais fácil de você quebrar, mas o Nick Fury que estava envolvido com ele, a explicação de onde o Nick Fury tá, do que aconteceu com vários personagens, tá nos filmes do Homem-Aranha. Então do nada você vai... É claro, esses filmes não vão ser excluídos, você, não pode mais assistir esse filme, mas são filmes que já não vão mais ter ligação com o universo da Marvel, e a partir de agora a gente vai ver a construção de um novo universo do Homem-Aranha, os filmes do Homem-Aranha vão continuar com o mesmo elenco e eles não vão mais estar ligados com o que acontece com a Marvel. Então eu acho que vai ser principalmente confuso pro público, que ainda tem muita gente que não entendeu o que aconteceu, como o Homem-Aranha saiu, se tem outros personagens que podem sair. Então eu vejo gente falando, nossa, o Homem-Aranha saiu, tomara que não saia o Capitão América também, porque as pessoas não entendem muito bem como funciona essa relação de direitos de personagem, direitos de distribuição, como é o caso que acontece com o Hulk e a Universal, porque o Hulk até hoje pertence à Universal, mas está sendo trabalhado nos filmes da Marvel. Então muita gente fica perdida ainda com relação a isso, e talvez seja justamente nisso que a Sony se apoie para continuar construindo o seu universo. Mas acho que o que os dois estúdios vão fazer é utilizar uma questão que já foi introduzida aqui nos dois estúdios e trabalhar isso de maneira em que os universos consigam se separar, que é a questão dos multiversos. A Marvel vai trazer Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, enquanto a Sony já tem o seu Aranhaverso. Eu não duvido nada que uma das consequências do filme do Doutor Estranho seja apagar alguns heróis da existência, talvez até fazendo uma correlação com a série WandaVision e uma adaptação de Dinastia M. Só que em vez da Feiticeira Escarlate falar No More Mutants, ou seja, que não existam mais mutantes, ela altere a realidade para que não existam mais super-heróis. E nisso, o Homem-Aranha seja apagado do universo cinematográfico Marvel e no filme do Doutor Estranho a gente veja ele tentando utilizar os multiversos para trazer os super-heróis de volta. Talvez aí a gente tenha o Capitão América sendo apagado de vez, ou a gente veja essa vida em que o Capitão América voltou para viver com a Peggy, talvez a gente tenha uma nova versão do Homem de Ferro, versões mais jovens de outros personagens aparecendo para substituir outros que já estão consagrados e a gente tem uma formação dos Jovens Vingadores. Não sei, aqui é tudo especulação, é claro, a gente não sabe nada sobre o que vai acontecer no filme do Doutor Estranho, mas talvez seja aí uma chance deles apagarem o Homem-Aranha sem ter que ficar tocando no personagem ou trazendo ele mais uma vez, já que agora o Homem-Aranha não vai mais poder aparecer nos filmes da Marvel e vice-versa. Então, dessa maneira, alterando a realidade, alterando o modo como os heróis funcionam, como os heróis existem no universo cinematográfico Marvel, eles consigam retirar o Homem-Aranha sem necessariamente reintroduzi-lo na história. Ou a Marvel se junta com o Tom Holland e fala, mano, quer saber? Vamos fazer um filme do Macaco Noturno. A partir de agora não existe mais Homem-Aranha, você vai ser o Macaco Noturno e a Marvel tem um novo super-herói. É claro que isso não vai acontecer, mas ainda assim seria bem legal. E mesmo encontrando uma maneira de cortar o personagem do seu universo, acho que a Marvel ainda vai deixar uma brecha para ele retornar. Se essa renegociação não acontecer agora, eu acho que eles ainda vão continuar tentando fazer isso acontecer de alguma maneira para lá na frente ele voltar e reintegrar esse universo. Pode ser só uma esperança de fã? Pode ser, mas vamos esperar para ver os próximos capítulos dessa negociação. Agora, do lado da Sony, é inegável que o sucesso que os filmes do Homem-Aranha obteve nesses últimos anos se deu à participação da Marvel na produção e à integração do personagem no universo cinematográfico da Marvel. Claro, o Homem-Aranha por si só já era uma franquia muito forte,
Mas depois dos erros da Sony, o personagem foi perdendo espaço, ainda mais com a concorrência acirrada nesse universo de super-heróis. Só que agora a Sony tá com tudo nas mãos, ela entendeu o modo como o público quer que o personagem seja trabalhado, o elenco vai ser mantido, a gente ainda não tem o diretor confirmado, o Jon Watts ainda não tá confirmado para dirigir o terceiro filme, e talvez no meio dessa confusão toda ele acabe ficando do lado da Marvel, e aí já comece a primeira mudança da Sony que deixa os fãs preocupados, mas eu não duvido nada que na tentativa de reconquistar os fãs, a Sony lance mão de um artifício muito apelativo: trazer Tobey Maguire de volta. E não, eu não tô falando do Tobey Maguire voltar e substituir o Tom Holland como Homem-Aranha, mas da gente ter uma adaptação parecida com o que aconteceu em Homem-Aranha no Aranhaverso, com o Tobey Maguire sendo um Homem-Aranha mais experiente e talvez servindo como mentor pro Homem-Aranha do Tom Holland, substituindo o que foi a imagem do Tony Stark pro personagem, algo que desagradou muitos fãs. Talvez até mesmo o Andrew Garfield, que conquistou uma boa base de fãs, possa retornar no filme. Com a desculpa dos multiversos, qualquer coisa pode acontecer. E sim, é muito fácil a gente se perder no meio dessa confusão toda e tudo isso acabar virando um novo Homem-Aranha 3. Mas os nomes envolvidos em Homem-Aranha no Aranhaverso estão muito animados para participar dos filmes em live action do universo do Aranha. E depois do que eles fizeram no desenho, acho que dá para confiar no trabalho deles. Além disso, os rumores de um filme solo da Spider-Gwen continuam fortes dentro da Sony. Com o Aranhaverso, a Emma Stone poderia ser trazida de volta e protagonizar o seu próprio filme. A química entre ela e o Garfield era uma das melhores coisas da franquia do espetacular Homem-Aranha. E a morte da Gwen Stacy foi um dos momentos mais emocionantes de todos os filmes do Teioso. Talvez atrás só daquela cena em que a Tia May da trilogia do Raimi não consegue ganhar sua torradeira. Aquilo foi realmente de partir o coração. A saída do Homem-Aranha da Marvel é realmente um momento muito complicado, ainda mais porque a gente já estava acostumado com esse personagem integrando esse universo, mas não é o fim dos tempos. A Marvel vai continuar seguindo em frente firme e forte, vocês podem ter certeza disso, e a gente pode se surpreender com um novo filme da Sony que talvez agrade. Afinal de contas, essa concorrência entre os estúdios é saudável para que a gente tenha filmes cada vez melhores. Não que a Sony venha fazendo isso, mas vai que acontece, né? Mas e aí, o que você achou da saída do Homem-Aranha do universo cinematográfico Marvel e o que você acha que vai acontecer com o personagem agora que ele vai voltar pra Sony? Tá ansioso pra ver ele encontrando o Venom do Tom Hardy? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Caraca, que avião barulhento, mano. É aqui na hora que eu resolvo gravar, passa avião, passa um javali gritando aqui, é tenso.